Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do canal e para o primeiro vídeo eu decidi começar falando sobre espécies de animais que já foram extintas. E nesse vídeo eu vou falar apenas de espécies que tiveram sua extinção relativamente recente. Eu não vou abordar espécies que desapareceram em períodos de milhares ou milhões de anos atrás, porque isso vai ficar para outro vídeo. Então vamos lá. O lobo japonês, ou lobo de Honshu, era uma espécie de lobo que, como o próprio nome diz, habitou o Japão, podendo medir cerca de 58 centímetros. Eles foram durante muito tempo venerados no país, principalmente pelos agricultores, já que os lobos faziam o favor de proteger as plantações de outros animais. Então você deve estar se perguntando como um animal que é adorado pelas pessoas vai à extinção. Bom, a resposta para isso é a seguinte: durante muito tempo os lobos coexistiram em paz com os humanos, até meados de 1700. Nessa época houve um surto de raiva na China, e pela distância geográfica entre os países, não demorou muito para que esse surto chegasse no Japão, atingindo a população dos lobos. Mas calma que, logicamente, esse não foi o único motivo. Não foi apenas a doença que causou a extinção da espécie. O governo japonês, após algumas mudanças na agricultura, passou a promover um estilo diferente, e isso fez gerar alguns conflitos entre os lobos e agricultores. Assim, os agricultores passaram a matar os lobos em grande quantidade. Então, com a redução de seu habitat, juntamente com a raiva e a caça dos agricultores, os lobos foram tendo seu número reduzido, até que em 1905 o último exemplar conhecido morreu. Rinoceronte negro ocidental. O rinoceronte negro ocidental era uma subespécie que habitava as savanas africanas. Esse animal pesava cerca de 1.400 kg e podia medir cerca de 3 a 3,8 metros de comprimento, podendo ter até 1,80 m de altura. Durante muito tempo, foi vítima de caçadores que reduziram seu número ao longo dos anos. Então, medidas de proteção à espécie começaram a surtir efeito. Assim, nos anos 30, a população cresceu, mas infelizmente as medidas de preservação foram diminuindo ao longo do tempo e a caça obviamente não diminuiu junto. Na verdade, com a falta de proteção a esses animais, a caça da espécie aumentou cada vez mais. Então, o seu número foi reduzindo, até que em 2006, em Camarões, o último animal foi avistado. Desde então, a subespécie desapareceu, e em 2011 foi declarada oficialmente a extinção, pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Tigre do Cáspio. O tigre do Cáspio foi uma subespécie de tigre que povoava uma grande área, indo desde o leste da Turquia até o oeste da China. Foi o terceiro maior tigre já existente. Um macho adulto poderia pesar até cerca de 240 kg, com seu comprimento variando entre 2,70 metros e 2,90. A sua extinção ocorreu por uma série de fatores. O principal, obviamente, foi sua caça e redução de seu habitat. No começo do século XX, grande parte do território onde a espécie vivia viria a ser anexada ao Império Russo, que então declarou a intenção de eliminar os tigres presentes em volta do Mar Cáspio para a implementação de um programa de colonização da região. Com isso, a caça dos tigres começou, juntamente com um desmatamento intenso e redução de seu habitat. Com tudo isso, eles foram forçados a recuar cada vez mais, saindo das planícies e indo até regiões montanhosas. Mas a mudança não foi suficiente e com a caça cada vez maior e a falta de alimento frequente, os tigres foram forçados a começar a caçar animais domésticos, o que os fez serem vistos como grandes ameaças. Sua caça então continuou até os últimos exemplares desaparecerem. Não há uma data oficial para a morte do último exemplar, mas acredita-se que em 1970 seja a última aparição de um animal da subespécie. Em 2003, a sua extinção foi oficialmente declarada. Foca monge do Caribe. Agora vamos para o último membro da nossa lista, a foca monge do Caribe. Era uma espécie de mamífero que habitava a região do Mar do Caribe, podendo pesar entre 170 a 270 kg nos maiores animais, e chegar até quase 2,4 metros de comprimento. Esse animal era extremamente inofensivo para o ser humano, mas teve uma história trágica com o homem desde seu primeiro contato, já que em 1494, no primeiro relato conhecido sobre a espécie, 8 focas que descansavam em uma praia foram mortas. Assim começou a história desse animal com o ser humano. Depois disso, a caça continuou, sendo o principal objetivo conseguir o óleo que existia na sua gordura. Além da caça constante do animal, outro fator que gerou sua extinção foi a pesca em grande quantidade de seu alimento. Já que a pesca acabava com grande parte de seu alimento, as focas que não morriam para caçadores acabavam morrendo de fome ao longo do tempo. Assim, o tempo passou, os animais foram morrendo, não se reproduziam, e assim, o último abate registrado de uma foca monge do Caribe ocorreu em 1939, e em 1952 ocorreu o último relato confirmado, tendo uma foca avistada entre a Jamaica e a Nicarágua. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos nos próximos vídeos do canal.